Bom, pessoal, então a nossa primeira questão da prova 2, né, de segunda prova de Geometria Analítica e Álgebra Linear, ela pedia para determinar a equação da superfície esférica com centro em 1, menos 3 e 4 e tangente ao plano x, y, certo? Então, a gente tem informação suficiente para construir a equação da superfície esférica. E como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, a gente tem que introduzir qual é a nossa abordagem. A gente pode ter várias abordagens, mas a primeira coisa que eu vou aqui nessa resolução introduzir como abordagem é: eu vou comparar a equação canônica da superfície esférica, certo? Então a gente vai o seguinte, ó, sabendo que a equação, eu até vou escrever canônica, mas não necessariamente, né? A gente pode escrever a equação de superfície esférica de outras maneiras, mas a canônica é aquela tradicional que eu vou escrever agora, né? Sabendo que a equação canônica de uma superfície esférica centrada, nota, ela não é na origem, né? Centrada em um ponto C. Lembra como a gente usava? Era H, K e... Enfim, a gente pode usar qualquer... Eu esqueci qual número a gente usava aqui, mas H, K e L. Então a gente usa o H para representar a coordenada X, né? O K para representar a coordenada Y do centro e o L para a coordenada Z do centro. Perfeito. Nós sabemos que a equação canônica de superfície esférica centrada nesse ponto aqui, com essas coordenadas, é... Como é que é a superfície? A gente pega o X e eleva ao quadrado, só que no caso ele está deslocado o centro dele. Então a gente põe x menos h para compensar esse deslocamento. Esse x menos h está ao quadrado, ok? Aí a gente põe mais o y menos k, porque k é o quanto ele deslocou no eixo na direção y, né? Na direção positiva do eixo y. E por último, mais o z menos l ao quadrado. Tudo isso aqui é igual ao quê? Ao r ao quadrado. Superfície esférica de raio R. Tá, eu vou mudar aqui, já que eu posso apagar fácil. De raio R, centrada no ponto, tá? Então lembrando que tem esse detalhe aqui, né? O raio. Então ela tem basicamente 4 parâmetros. São as coordenadas x, y e z, né, do centro dela, e o R é o raio dela, né? E então aqui, ó, o H, o K e o L a gente já tem, né? Sabemos que H é igual a 1, K é igual a menos 3 e L é igual a 4. Certo? Só por dados do problema aqui. Agora a gente precisa pensar como é que eu vou obter o R, certo? Então a gente tem que interpretar. Para obter o R, a gente tem que pegar essa informação, que ela é tangente, ela é uma superfície tangente ao eixo, ou plano XY, certo? Então, sendo ela tangente, sabemos que... Ok. Sendo tangente ao plano XY, né? Qual é o tamanho do raio? Então a gente pode... É possível fazer o desenho ou não? Eu vou desenhar aqui por uma questão de didática, tá? Mas não é uma questão do problema. A gente tem um plano, um sistema cartesiano aqui, x, y e z.
Talvez alguns de vocês usou a estratégia assim para ilustrar, né? A gente tem o plano XY, o centro está em 1, menos 3 e 4. Então a gente tem o menos 3 em Y, ele está aqui para trás, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então o centro, ele está mais ou menos aqui, ó. Aí sobe 4. E ela está mais ou menos aqui, assim, ó. Né? Qual que é o detalhe? Eu espero que vocês já tenham maturidade matemática e visual suficiente para entender que o raio, como ele está tangente ao plano XY, o raio, né, é exatamente igual à coordenada que ele subiu aqui, né? Essa informação nos diz isso, tangente ao plano XY. Então o raio é essa informação aqui, ó. É a coordenada Z do centro. Bom, como a gente já tem maturidade para saber isso sem fazer desenho, eu vou apagar esse desenho e eu vou simplesmente, ou pelo menos eu vou ignorar esse desenho e vou simplesmente dar essa informação, ok? Então essa informação aqui, ó, como o meu quadro é pequeno, eu vou continuar a questão aqui em cima, tá? Só que eu vou seguir esse raciocínio do desenho ali. Ok? Então aquela questão daqui vai continuar aqui. Lembrando que ela tem que ser resolvida em sequência, sem esquema, sem gráfico, sem balão. Vai resolver como escrevendo um texto, certo? Aí a gente já determinou a equação, as coordenadas do centro, a gente precisa determinar o raio, né? O raio, vou colocar aqui, ó, como a superfície é tangente ao plano XY, o raio R é equivalente, ou é igual, né, à distância entre o centro da superfície esférica e o plano XY. Tá? Poderia ser mais sucinto? Poderia, né? Mas o importante é que quem lê entendeu a ideia, né? Com a superfície tangente ao plano XY, o raio é equivalente à distância entre o centro, né, da superfície esférica e o plano XY. Tá aqui, ó. Certo? Então esse é um raio. Ou seja, R é igual a componente, vou colocar aqui a coordenada em Z do centro. Vou até colocar aqui, ó, R igual a 4. Né? R igual a L. Tá? Então tem várias formas de escrever a mesma coisa. Tá? Portanto, a equação da superfície esférica fica, ou eu vou colocar desta, eu vou colocar desta superfície esférica é x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 é mais 3
ao quadrado mais z menos 4 ao quadrado igual a r ao quadrado, que é 16. Certo? Então tá aqui a resposta. Tá? A superfície esférica, a equação da superfície esférica é essa daqui. Ok? Bom, então a questão número 2 aqui pede para a gente resolver esse sistema linear. Agora é a nossa transição, né? A transição da geometria analítica para a álgebra linear. Então, por que a gente chama de álgebra linear? Porque a gente resolve sistemas lineares. Sistemas lineares porque não tem nenhum termo cruzado, não tem x vezes y, y vezes z, x, y, z, e não tem nenhum termo quadrático, é sempre assim. E só que a gente tendo várias variáveis, sempre linear, né? Isso aqui a gente chama de combinação linear dos termos x, y e z, né? Que são ortogonais, são independentes entre si. Mas quando a gente coloca eles num sistema, a gente começa a criar regras, porque a gente quer saber qual é o x, o y e o z, que resolvem não somente a primeira equação, não somente a segunda e não somente a terceira, mas todas as três equações simultaneamente. Então, existem técnicas. Um dos métodos que a gente aprendeu foi a eliminação de Gauss-Jordan, que ele nos permite fazer resolução de sistemas maiores, né? Mas aqui para a prova, um sistema de três equações, três variáveis, é um sistema solúvel e deve ter uma solução única. E também deve ter um único x, um y e um z que resolve esse sistema. Se a gente tem mais equações do que variáveis, a gente começa a ter, a gente pode ter problema de não ter nenhuma solução que satisfaça as quatro equações, a menos que duas sejam linearmente dependentes. Vocês vão começar a ver isso nas próximas aulas, tá? Dependência linear vai ficar mais claro. Mas, eventualmente, se a gente tem menos equações do que variáveis, por exemplo, se a gente tiver só duas equações, aí a gente tem infinitas soluções e a gente dá uma solução, um espaço de soluções, um conjunto parametrizado. Não é o caso, a gente tem três equações e três variáveis, isso deve dar uma única combinação de x, y e z que satisfaz esse sistema. E a gente vai tentar descobrir ele agora, tá? Utilizando o método de Gauss-Jordan, tá? Para utilizar o método de Gauss-Jordan, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual é a matriz estendida, que é isomórfica, né, que é equivalente a esse sistema linear. Tá? Usamos para utilizar o método de Gauss-Jordan, tomamos a matriz estendida. Equivalente a esse sistema. Como é que é essa matriz estendida? A gente vai fazer o seguinte, ó, é a matriz de coeficientes. Então, quem são os coeficientes? 2, 2, 2. Aí a gente pega aqui, ó, na outra linha, 2, menos 5 e menos 2. Aí a gente pega 8, 1 e 4. E essa é a matriz de coeficientes. Só que a matriz estendida, a gente coloca mais uma coluna com os coeficientes sem nenhuma variável, né? Que estão no lado direito da equação. Então, 0, menos 1 e 1. Então a gente põe 0, menos 1, aliás, e menos 1. Ok? Então a primeira coisa que a gente precisa é determinar esta matriz, a matriz de coeficientes estendida, né? A matriz estendida. A partir de agora, a gente vai aplicar transformações elementares, certo? Então, aplicando transformações elementares,
a gente escalona a matriz. Vamos escalonar esta matriz. Tá? Então, como que é escalonar? Escalonar é quando a gente tem pivô e abaixo dele é 0, aí depois a gente tem pivô, abaixo dele é 0, pivô e abaixo dele é 0. Que ele fica escalonado, assim, tipo uma escadinha, né? E só que depois a gente ainda faz, o Gauss-Jordan pede pra gente deixar ela escalonada reduzida, né? Então vamos começar escalonando a matriz, aplicando transformações elementares. Por que a gente faz isso? É importante, tá? Eu sei que a gente agora está só resolvendo a prova, mas é importante que vocês entendam que esse método ele é possível porque a solução desse sistema linear aqui, né, que é representado por esta matriz estendida aqui, é a mesma solução que as matrizes que a gente vai encontrar nesse processo de escalonamento. Então elas são matrizes equivalentes. Por que são matrizes equivalentes? Porque os sistemas lineares que elas representam, mesmo elas sendo diferentes, esses sistemas têm a mesma solução. E é por isso que o método funciona, porque a gente vai aplicar, a gente vai fazer o escalonamento e os sistemas que a gente vai encontrando no longo do caminho, elas têm a mesma solução que o sistema original, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar esse quadro, tá? Inclusive eu vou apagar aqui em cima, porque isso vai ocupar bastante quadro, né? Então eu vou começar apagando aqui em cima já. E a gente vai seguir com um método. E o método vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa matriz aqui, que é a 2, 2, 8, 2, menos 5 e 1, 2, menos 2 e 4, 0, menos 1 e menos 1. Ok? Então essa daqui é a nossa matriz original e a gente vai seguir o processo de escalonamento agora. Só que o processo de escalonamento, a gente tem que indicar qual é a operação, certo? E a gente vai usar o símbolo de equivalente aqui para dizer que essa matriz que a gente vai escrever aqui embaixo, ela é equivalente à matriz de cima. Ou seja, elas têm a mesma solução x, y e z para os sistemas lineares que elas representam, mesmo eles sendo diferentes, ok? Aqui, olha só, qual que é a estratégia? A gente primeiro precisa de um 1 aqui. Primeira coisa que a gente precisa é de um 1 ali. Então a primeira operação que a gente vai fazer é pegar a linha 1 e substituir por 1 meio da linha 1. A gente vai dividir por 2, ou multiplicar por 1 meio. Então a primeira linha, dividindo tudo por 2, a gente vai ter 1, 1, 1 e 0. A segunda linha a gente não fez operação nenhuma. Não fez porque a gente precisa do 1 aqui para fazer a operação. Então não tem como adiantar. Tá? Poderia adiantar, fazer aqui já operações, mas aí a gente perde na ordem. Eu vou seguir em ordem, fica muito mais claro. A partir de agora a gente tem um pivô aqui, show. Tendo esse pivô, a gente tem dois alvos, porque embaixo dele a gente precisa de 0. Ó. A gente precisa fazer com que esse aqui seja 0 e esse aqui seja 0. Então qual operação a gente faz? Né? Aqui a gente pode fazer duas operações simultâneas. A gente pode substituir a linha 2, né? Lembrando das regras de operações elementares. Né? A linha 2 vai ser substituída pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E a linha 3 vai ser substituída pela linha 3 menos 8 vezes a linha 1. Então aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Só que toda a linha se altera. Então a gente vai ter aqui, ó, essa nova matriz. A primeira linha a gente não fez operação nenhuma nela. Então é 1, 1, 1 e 0. Ok? A segunda linha, então, a gente vai substituir o 2 por 2 menos 2 vezes 1. Então 2 menos 2 dá 0. Então aqui deu 0. Menos 5 vezes menos 2 vezes 1. Então é menos 5 menos 4. Fica menos 9.
certo? Menos 2, menos 2 vezes 1, fica menos 2, fica menos 4. Menos 1, menos 2 vezes 0, aqui não altera, menos 1. Sempre quando tem o 0 aqui não altera, né? A gente já viu isso na prática. Agora, a terceira linha, troca por... Então a gente tem 8 menos 8 vezes 1. Então 8 menos 8 dá 0. Beleza? Fechou nossa intenção, só que a gente tem que conseguir seguir as operações. Então a gente vai pegar aqui, ó, 1 menos 8 vezes 1. Então 1 menos 8, menos 7. 4 menos 8, menos 4. Menos 1, menos 0, fica menos 1. Então aqui tinha o 0, né? Não altera a linha. Próximo passo agora é a gente ver que aqui a gente já tem um pivô e agora a gente precisa que esse cara aqui seja um pivô. Então a gente vai pegar a linha, ó, até aqui eu vou pegar essa linha aqui, ó, que é a 2, e eu vou dividir por menos 9, certo? Então multiplicar por 1 sobre menos 9, a própria linha 2. Então a linha 2 a gente vai alterar assim. E a linha 3, eu vou fazer uma operação aqui só para ajudar, que é o seguinte, eu vou multiplicar ela por menos 1. Menos 1 vezes a linha 3. Só para a gente ter ela com sinal positivo, ok? Então a gente vai seguir aqui. Agora a gente tem outra matriz equivalente. A primeira, que é equivalente à segunda, que é equivalente à terceira, e a gente vai seguindo assim sempre com matrizes equivalentes. A primeira linha não se altera, então fica 1, 1, 1 e 0. Beleza. Agora a segunda linha, dividir tudo por menos 9, aqui vai ficar 0, aqui fica 1, beleza, conseguimos o pivô. Menos 4 dividido por menos 9, fica 4 nonos, aqui começam as frações, né? Menos 1 por menos 9, 1 nono. Beleza. Não tem como fugir das frações. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A linha 3, vamos só mudar o sinal. 0, 7, 4 e 1. Ok, a partir de agora... Então a gente já tem pivô, pivô, mas agora aqui a gente precisa de um 0 aqui, embaixo do pivô. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai trocar a linha 3 pela própria linha 3, tem que sempre trocar ela por ela mesma, alterada, né, combinada com outra. Então a gente vai combinar com a linha 2, porque a gente vai fazer aqui, ó, menos 7 linha 2. Porque daí aqui vai dar 0. E para continuar essa conta, eu vou apagar aqui em cima, certo? Então vou apagar aqui em cima. O bom é que o próximo estado é sempre dependente só do anterior, né? Então a gente só depende dessa matriz. Eu posso apagar a anterior, não vai ter problema. Eu vou deixar essa daqui, vou colocar 3 pontinhos aqui para indicar que a gente está seguindo uma equivalência com a matriz que está aqui embaixo. A primeira e a segunda linha não se alteram, a gente fica com 1, 1, 1 e 0. A segunda linha também não se altera aqui, 0, 1, 4 nonos e 1 nono, aqui. E a terceira linha, daí a gente vai fazer, ó, 0 menos 7 vezes 0, mantém o 0. Então sempre que tem um 0 aqui não altera, né? 7 menos 1 vezes 7. Menos 7 vezes 1, que vai dar 0. 4. Aqui eu vou fazer um rascunho porque as contas começam a ficar... Então a gente tem 4, essa é a fórmula. Menos 7 vezes 4 nonos. Então agora começa a ter contas com frações e a gente acaba fazendo algum rascunho. Você não precisa apresentar esses rascunhos na prova, mas é difícil fazer sem, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 4 menos 7 vezes 4 sobre 9. Então aqui, ó, a gente precisa de um mínimo em comum,
Vou colocar o 9. Aqui eu tenho 4 vezes 9 menos 4 vezes 7. Esse 4 aqui, ó, pode ficar em evidência. Eu tenho 9 menos 7, né? Sobre 9. Então 9 menos 7 é 2. 2 vezes 4 é 8. Tenho 8 nonos. Certo? Então é mais fácil do que eu fazer 4 vezes 9 menos 4 vezes 7. Então eu só tiro em evidência. 8 nonos. 8 nonos, ok? E por último, a gente vai fazer a mesma coisa, só que no lugar do 4 a gente põe 1. E no lugar do 4 nonos a gente põe 1 nono aqui, ó. Então aqui a gente tem 1 menos 7 vezes a linha 2, que é 1 nono. Certo? Aqui a gente faz de novo essa operação, só que agora eu tenho 9 menos 7 dividido por 9. Então aqui a gente tem menos... Aliás, a gente tem 2 nonos. Ok? 2 nonos. Então essa é a nossa nova matriz. E a gente já tem vários elementos para... Tá, já estamos chegando na... Já estamos na forma escalonada, certo? Só que sem pivô na última linha. Então a gente vai ter que... Eu vou apagar aqui, a gente já usou. Certo? Vou apagar aqui. E vamos seguir dali. Bom, então como eu fiz um erro aqui, reescrevendo as duas matrizes, essa matriz aqui não está correta, porque tem um erro dessa para essa, né? O L2 transformado para L2 menos 2L1, aqui em vez de menos 9, né? A gente fica com menos 5, menos 2L1 fica menos 7 aqui. Tá? Então aqui muda tudo. Então tem que tomar cuidado com essas contas, que nem eu errei. E essa nova matriz que a gente obtém, em vez de ter o menos 7, menos 4, menos 9, menos 4, menos 1, a gente tem o menos 7 aqui. E qual que é o detalhe? A gente tem duas linhas iguais, tá? E aquela lá não tem como chegar nela. Então estamos voltando. Quando a gente olha para essa matriz aqui, a gente vê que tem o pivô, né? Só que a linha 2 e a linha 3 são iguais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um passo extra aqui, eu vou substituir linha 2 por 1 dividido por menos 7, linha 2, e o linha 3 também. 1 dividido por menos 7, linha 3. Porque daí as nossas matrizes ficam mais claras aqui, né? A gente tem 1, 1, 1 e 0. A gente tem 0, 1. Dividido por menos 7 fica 4 sétimos. E aqui fica 1 sétimo. E a linha de baixo fica igual. Fica 0, 1, 4 sétimos e 1 sétimo. Agora a gente tem a linha, como as duas linhas são iguais, a gente vai fazer a linha 3, vamos substituir ela por ela mesma menos a linha 2. O que vai fazer com que ela fique zero, fique zerada, certo? Então a gente segue essa conta aqui, ó. Quando uma das linhas fica zerada, tá? Então daqui, ó, a gente segue a conta. Eu vou apagar essas duas aqui. Ok? E a gente tem a nossa matriz, né, equivalente a essa, com essa operação, é a 1, 1, 1 e 0. Aí a gente tem a 0, 1, 4 sétimos e 1 sétimo. E aqui a gente tem linha 3 menos linha 2, 0 menos 0, 1 menos 1, 4 sétimo menos 4 sétimo e 1 sétimo menos 1 sétimo. Ok. O que vai acontecer agora, então, é que, ao contrário do que eu tinha dito antes, né, isso daqui não tem só uma solução, tem infinitas soluções, porque uma das linhas é 0, né, e a gente ainda pode reduzir
Agora a gente tem ela escalonada, mas a gente tem que pegar a forma escalonada reduzida dela, certo? O próximo passo, então, a gente vê aqui, ó, tem pivô, 0 embaixo dele, ok? Tem pivô, mas aqui para cima não tem um 0. Então a gente precisa de um 0 ali, certo? Daí a gente vai chegar na escalonada reduzida, porque é a forma mais reduzida que a gente consegue. A gente vai pegar a linha 1 e vamos substituir por ela menos a linha 2. Porque quando a gente fizer esse 1 menos 1 vai dar 0 ali. Ok? E depois a gente vai para a interpretação da solução. A segunda e a terceira linha se mantém. Então a terceira linha fica 0, 0, 0, 0. A segunda linha fica 0, 1, 4 sétimos e 1 sétimo. E a primeira linha, então, a gente vai pegar o 1 menos 0, que é 1. 1 menos 1, que é 0. Agora a gente tem ela escalonada reduzida, porque todos os pivôs são os únicos elementos diferentes de 0 na coluna dele. Aí a gente vai pegar 1 menos 4 sétimos, 1 menos 4 sétimos. A gente vai tirar tudo no mesmo denominador. 7 menos 4 é 3. Então a gente tem 3 sétimos. Certo? 3 sétimos. 0 menos 1 sétimo fica menos 1 sétimo. Ok? Agora que a gente tem a forma escalonada reduzida, a gente vai interpretar essa solução. Bom, então o que a gente tem aqui é a nossa escalonada reduzida, né? A gente tem pivô e 0, pivô e zeros em cima e embaixo, e a última linha não tem pivô nem 0, certo? Então a gente está na escalonada. Vou pôr aqui, ó. E esta é a forma escalonada reduzida. Ok? Então a gente fez as duas partes do Gauss-Jordan. A gente vai primeiro zerando para baixo, depois a gente primeiro descendo e depois subindo. Chegamos na forma escalonada reduzida. Agora a gente vai ver como é que é o sistema linear equivalente a esse sistema aqui, né? Essa matriz aqui. Que esta é a forma escalonada reduzida, que é equivalente, ou que equivale, né, ao sistema linear. Quem que é o sistema linear que a gente tem aqui? A gente tem 1x mais 0y mais 3 sétimos de z igual a menos 1 sétimo. Ok? Aí a gente vai pôr 0, aqui a gente põe y, mais 4 sétimos de z igual a 1 sétimo. E aqui a gente tem 0, 0, 0. Esse aqui é o sistema. Ok? Esse é o sistema. Eu deixei esses espaços mais para a questão de a gente ter essa analogia com a matriz. Como esse sistema, a gente tem o z como variável livre. A gente pode, né? Então, portanto, a solução, né, com z como variável livre, a gente quer saber quem é o x, quem é o y e quem é o z, né? Então a gente vai pôr o z como t, a solução com z igual a t fica como? Então a gente vou escrever aqui em cima a solução para o nosso sistema. Então a gente tem o seguinte, ó, com z igual a t, a gente tem o x é igual a menos 1 sétimo menos 3 sétimos de z, que é t. Certo? Nosso parâmetro livre é o t. O y, quem vai ser o y?
o y vai ser 1/7 menos 4/7 de t, que é o nosso parâmetro livre. E o z é igual a t. Então aqui está a solução. Quem é o z? É o t. Que t? T sendo t pertencente aos reais. Então, para t pertencente aos reais. Ou seja, qualquer valor de t dentro do conjunto dos números reais. Se a gente coloca o valor de t aqui no lugar do z, coloca o valor de t aqui nesse y, nessa relação, e o valor de t aqui nesse x, a gente tem uma solução para o nosso sistema, ok? Então, se o seu t é igual a 1, a gente põe o z igual a 1, põe aqui 1 e aqui 1 e resolve o sistema, ok? Se o t é igual a raiz de 2, a gente põe raiz de 2, esse conjunto de x, y e z resolve o sistema. Então, essa daqui é o conjunto solução, né? Portanto, a solução com z igual a t fica isso aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, portanto, essa daqui é a solução para o nosso sistema, tá? Lembrando que a gente precisa do valor do x, o y e o z. E por isso que a gente escreve assim, ó, x igual, y igual e z igual. Dado o valor de t, a gente tem a solução para o nosso sistema, tá? Aqui. Então agora a gente tem que expandir, achar o determinante desta matriz A ali, por expansão em cofatores. Primeira coisa que a gente pode escolher uma linha ou coluna para fazer a expansão, do jeito que a gente preferir. Só que obviamente é muito mais simples a gente fazer primeiro quando a gente tem mais zeros, né? Então a primeira linha é a mais óbvia porque a gente tem mais zeros. Depois fica um pouco mais complicado, mas a gente consegue fazer ainda, certo? Então aqui, ó, primeiro a gente vai fazer, né, vamos expandir através da primeira linha. Na primeira linha, então a gente vai ter que o determinante da matriz A, ele é igual, né? Aí a gente tem os cofatores. Então, para a gente determinar, para calcular o determinante dessa matriz enorme aqui, a gente vai somar sobre a primeira linha. Então eu coloquei aqui, ó, a fórmula, ela é I mais J, só que o I é a linha que a gente escolhe, né? Ou J se a gente escolhesse uma coluna. Mas a gente tem esse menos 1 elevado a I mais J, porque aqui, ó, nesse primeiro elemento aqui a gente soma um número positivo, multiplica por 1. Mas aqui multiplica por menos 1. 1, menos 1, 1. E aqui então a gente tem menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Né? É o fator que multiplica. Esse daqui é o coeficiente, né? Então 4. Aqui vai ser 0, 0, 1 e 0. E aqui o determinante da matriz que a gente obtém eliminando aquela linha e aquela coluna, certo? Só que obviamente eu não vou escrever todos os determinantes, todas as matrizes que a gente encontra aqui para todos os termos, porque nessas três colunas aqui dá 0. Então basicamente, isso daqui a gente tem o seguinte, ó, menos 1 elevado a 1 mais j. Nessa primeira coluna, a gente tem 1 mais 1, que é 2. Então 1 ao quadrado que fica mais 1. Fica 1 vezes o coeficiente que é 4, certo? Então 1 vezes 4 vezes o determinante. O determinante de quem? Então a gente vai pegar aqui, ó, essa outra matriz, que a gente elimina essa primeira linha e essa primeira linha e essa primeira coluna, e a gente acha o determinante dessa daqui, ó, que é o 3. 3 menos 1, 0. 2, 4, 2 e 3. 4, 6, 2 e 3.
E aqui a gente tem o 2, 4, 2 e 3. Certo? Então a gente vai fazer... Esse aqui é o primeiro termo da soma. O segundo termo é 0, o terceiro é 0. E o quarto termo da soma, a gente vai eliminar esta coluna. Aqui. Né? Então a gente vai ter esse primeiro termo, menos 1, elevado aqui, ó. Aqui é positivo, negativo, negativo. Então é menos 1 vezes 1 vezes o determinante da matriz que sobra. 3, 3, 3 e 0. Ficou apertadinho aqui, hein? Mas vai dar. 3, 3, 3 e 0. 1, 2, 4 e 3. 9, 4, 6 e 3. E depois 2, 2, 4 e 3. Então a gente tem duas matrizes ainda, com determinantes grandes, né? Determinantes de matrizes grandes. Mas elas têm em comum que a primeira linha delas aqui, ó, a gente pode... a gente tem um zero aqui, né? Então a gente pode expandir em cofatores, mas aqui a gente já vai ter uma conta bem grande, né? Uma conta bem grande. Eu vou continuar essa conta aqui em cima, certo? Então vou apagar ela aqui. E a gente vai seguir expandindo em cofatores, usando aquela mesma fórmula. Né? A gente vai expandir essas duas matrizes aqui. Né? Continuando. Né? A gente vai ter o determinante da matriz A igual 4 vezes quem? Aí a gente vai escolher a primeira linha aqui, tá? A gente vai escolher essa primeira linha, essa última coluna aqui. Não, na verdade a gente precisa da primeira aqui, eu errei, desculpa. A gente primeiro pega a primeira linha, primeira coluna. Então a gente tem 4 vezes. Aí a gente tem aqui, ó, 3 vezes o determinante de 4, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 2 e 3. Tá? Agora a gente vai fazer a segunda coluna aqui, só que aqui muda o sinal. Fica menos 4 vezes 3, né? Na verdade o menos é desse 3 aqui. E a gente tem o determinante de 2, 2 e 3. 4, 2 e 3. Aí a gente tem 2, 2 e 3. E aí fechou. Mas ainda tem o último aqui, ó, mais um cofator aqui. Só que aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, né? Então ainda tem mais 4 vezes 1 vezes o determinante dessa outra matriz que sobra aqui, ó. 2, 2 e 3. 2. Não, não é 2, é 2, 4 e 3 aqui. Certo? 2, 4 e 3, 4, 6 e 3, 4, 6 e 3, 2, 4 e 3. Certo? E aí depois a gente vai vir para esse outro cara aqui, ó. Então é menos 1 vezes. Aí a gente vai fazer a expansão. Eu vou escolher de novo aqui, ó, a primeira linha. Então fica 3 vezes o determinante do que sobra aqui, que é 2, 4, 3, 4, 6 e 3, 2, 4 e 3. Aqui. Daí a gente tem a segunda linha, só que aqui muda o sinal, né?
Menos, aqui com menos vai dar mais 1 vezes 3. Aqui. Então aqui na segunda, né, mudou o sinal, porque está num cofator que é positivo, é negativo. Menos com menos dá mais. E aí a gente tem 1, 4 e 3. 1, 4 e 3. 9, 6 e 3. 2, 4 e 3. Aqui. E agora essa última, terceira linha, né? Terceira coluna. Aqui então, se aqui era menos, aqui vai ficar mais. 1 vezes 3. E aí o determinante do que sobra aqui, ó. Eliminando essa, a gente tem 1, 2 e 3. 9, 4 e 3. 2, 2 e 3. Ok? Então, continuando aqui, muda o sinal e aqui muda o sinal também. Porque aqui é negativo, positivo, negativo, certo? Negativo, positivo e negativo. Beleza. A partir de agora, então, eu vou seguir essa conta aqui. A gente vai calcular esses determinantes, só que esses determinantes de matriz 3×3, a gente pode usar a regra das diagonais principais e diagonais secundárias, certo? Então aqui, como o meu quadro é muito pequeno, eu vou fazer uma coisa que vocês devem deixar mais organizado lá no caderno de vocês, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho primeira linha, vou fazer aqui, ó. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 3, então a gente tem 12 vezes. Aqui a gente vai fazer, ó, 4 vezes 2 dá 8, vezes 3, 24. Então vou pôr aqui, ó, 24. 2 vezes 3 vezes 4. Então a gente tem de novo mais 24. Aqui. Aí depois a gente tem 3 vezes 6 vezes 2. Então a gente tem já 3 vezes 6, 18, 36. Certo? Isso daqui são as diagonais principais. Aí tem as secundárias, né? A gente põe menos. Menos quem? As secundárias aqui, ó. Opa. A gente põe 3 vezes 2 vezes 4. Então a gente tem menos 24 aqui. Aí a gente põe 4 vezes 3 vezes 2. Então a gente tem menos 24 de novo. E aqui, por último, a gente tem 2 vezes 6 vezes 3. Então a gente tem menos... aqui dá 18 vezes 2, menos 36. Aqui. Bom, aqui não vou ajeitar esses números já. Aqui a gente fica com menos 12. Daí a gente faz aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3. Aqui fica 12. 2 vezes 3 vezes 2. Aqui dá 12 também. Mais, né? Diagonal principal. Aí a gente tem 3 vezes 4 vezes 2. A gente tem 24. Certo? Aí a gente vai pro próximo. Agora as diagonais secundárias. Quem quer subtraindo? 3, 2, 2. Então é menos 12. 2, 2, 3, 2. Menos 12 de novo. Por último, a gente tem o 2, 4, 2. Não, 2, 4, 3. Então, menos 24. Certo? Por enquanto a gente vê que está dando 0. Aqui a gente vai fazer menos 4 vezes 1. Daí a gente vai fazer o determinante dessa matriz aqui. Diagonal principal, 2, 6, 3. Isso aqui a gente já sabe que é 36. 4, 3, 2
é 24. 3, 4, 4. Aqui já vai dar 16 vezes 3. Então a gente tem 58. Tá certo? 16 vezes 3, 48. Aí a gente vai pegar aqui, então, foram as diagonais principais. Aí a gente pega as secundárias. 3, 6, 2. 3 vezes 6. Então a gente tem 18 vezes 2, menos 36. Depois 2, 3, 4. 2, 3, 4 é menos 24. E por último 4, 4, 3. Então 4, 4, 3 a gente tem menos 48. Ok? Então aqui estão as três primeiras. Né? Bom, aqui como ficou pequeno o meu quadro, eu vou continuar essa conta para cima. Não é muito bonito, mas eu vou apagar essas três matrizes aqui. Então eu só deixei aqui as três que faltam. Notem que aqui a gente vai continuar como uma soma, né? Então a gente tem... aqui é 4. Menos 3. Então aqui continua, né? Continua daqui. Menos 3 vezes... Aí a gente pega aqui, ó. 2, 6, 3. 2 vezes 6 dá 12. Vezes 3, 12 vezes 3 dá 36. Ok? 4, 3, 2. 4 vezes... aqui, 8 vezes 3 dá 24. E depois 3, 4, 4. 4, 4, 16. Vezes 3, 48. Aí os negativos. Diagonal secundária. 3, 6, 2. Fica menos 24. Fica 2, 3, 4. 2, 3, 4. É o menos 24 também. Né? E por último 4, 4, 3. 4, 4, 3. Então fica menos 48. Ok? Então aqui, determinante, né, esse termo aqui. Aí agora a gente vai fazer mais 3. Mais 3 que multiplica. O determinante aqui, ó. 1, 6, 3 fica 18. Mais 4, 3, 2. 4, 3, 2, a gente tem 24. 3, 9, 4. Opa, aqui mudou. Então, 9 vezes 4, 36 vezes 3 fica 108. Tá certo? 9 vezes 4, 36 vezes 3, 108. Então a gente vai pegar aqui, ó, diagonal secundária. 3, 6, 2. Fica menos 24. Não. 3 vezes 6, 18, menos 36. Diagonal secundária. 4, 9, 3. 4, 9, 3, a gente tem de novo, né? 4, 36, então fica menos 108. E por último... Não. Ah, faltou esse daqui, ó. 1, 3, 4. Menos 12. Menos 108. Ok? E por último, menos 3 vezes... Aqui, diagonal principal... 1, 4, 3, 12. 2, 3, 2, 12.
3, 9, 2, que fica 18 vezes 3, né? Ou 6 vezes 9, 54. Agora na secundária, 3, 4, 2, 12, fica menos 24. 1, 3, 2, fica menos 6. E 2, 9, 3. 2, 9, 3, 18 vezes 3, menos 54. Ok. E... Bom, então continuando aqui, a gente tem todos esses termos, só que a gente percebe muita coisa em comum, né? Notem que essa soma aqui é a continuação do que está aqui embaixo. Então a gente tem, ó, menos 24 mais 24, menos 24 mais 24, menos 36 mais 36. Eliminou, que dá 0. 12 menos 12, 12 menos 12, 24 menos 24, dá 0. 36, 36, 24 menos 24, 48 menos 48, que dá 0 também. Aqui a gente vai ter, ó, menos 24 mais 24. 48, soma e diminui. Aqui então já sobrou alguma coisa. Aqui, ó, 108, soma e diminui. E aqui ainda vou deixar. Agora, esse 54 com esse 54 aqui. E esse 24 eu vou eliminar esses dois aqui, ó. Então agora a gente... Vamos ver só o que sobrou, né? Só o que sobrou. Aqui tá tudo zero. Matou todos os termos. Mas aqui a gente tem 36 menos 24. Isso aqui dá 12. Certo? Então, menos 3 vezes menos 12. Então a gente tem mais 3 vezes... O que a gente tem aqui, ó? 24 menos 12 dá 12. Então 12 mais 18, 30. Certo? E no último aqui, sobrou só menos 6. Menos 3 com menos 6 aqui. Então simplificou bastante a conta. Isso aqui deu tudo zero. E agora a gente vai ter o determinante, né? Fazendo essa conta aqui, ó, menos com menos dá mais, 36. Aqui a gente tem mais 90. Aqui a gente tem mais 18. Então a gente tem 36 mais 90 mais 18. 8 com 6, 14. Vai 1. Aqui a gente tem 140. Determinante de A, 144. Obviamente a gente tem que fazer essa conferência e procurar os defeitos, né? 36 menos 24 dá mais 12. Então isso aqui dá menos 36. Aqui eu esqueci de subtrair 36, então aqui fica menos 6. Certo? E aqui esse... Então aqui também, menos 36, um erro na conta. Aí a gente consegue eliminar esse com esse. E aí esse aqui elimina aqui, aqui vai dar 0 também. Certo? Aqui vai dar 0 também. Então aqui vai dar 0. Ok? Agora a gente vai conferir essa segunda aqui. Bom, então agora eu vou apagar aqui porque eu tinha errado essa primeira linha aqui, né? Isso faz toda a diferença. Então aqui, ó, a gente tem 3 vezes, aqui 18, aqui o menos 30, aqui vai dar 6, né? Vai dar 3 vezes menos 6. E aqui menos 3 vezes menos 6. Aí, então fechou. Era o que a gente precisava. Não era 144. Ó, um número que eu errei aqui, né? E também depois errei na soma. Mas enfim, aquela coluna ali dava 0. Aqui o determinante total vai dar 0. Portanto,
determinante da matriz A é igual a zero.